Então vamos lá para mais um módulo aqui do nosso curso de arranjo floral. Bem, no módulo anterior eu havia explicado tudo sobre a preparação do arranjo, falei sobre as diversas folhagens que nós temos disponíveis no mercado, como a gente faz a limpeza das austromérias, das rosas. Então agora nós vamos partir para o arranjo em si. Eu só quero aqui relembrar a questão de como a gente faz para encharcar a espuma floral. No recipiente com água limpa, você deve ter a altura de água correspondente à altura da sua espuma. E dessa forma nós vamos simplesmente jogar a espuma e ela vai absorvendo toda a água. Bem, a nossa espuma ela já está encharcada. E agora nós vamos começar aqui o nosso arranjo. A primeira haste que nós vamos espetar é no centro aqui da espuma. E nós vamos trabalhar para que vocês consigam ter uma noção do espaço para o arranjo. Eu recomendo que você faça algumas medidas. Depois, quando vocês já tiverem experiência, vocês não vão mais precisar fazer isso, mas no começo é sempre importante. Nós vamos trabalhar aqui com uma altura de 25 centímetros e todas as hastes que nós vamos colocar agora, elas terão também 25 centímetros. Depois a gente começa colocando aqui no centro, na parte inferior do nosso arranjo. Eu vou colocar todas aqui, depois eu faço a conferência da medida. Depois que nós colocamos essa, nós vamos colocar a outra aqui na quina da espuma. Então, nas 4 quinas da espuma nós vamos colocar e no centro de todos os lados. Agora, vou só conferir aqui se estão todas corretas. E está tudo certinho. Agora, nós não vamos precisar mais fazer medidas, porque essas que nós já colocamos, elas já darão pra gente o norte. Na segunda camada, nós vamos colocar entre essa folhagem e essa daqui, nós vamos colocar na altura, aqui no centro da altura. Então, vamos colocar aqui. E agora, nós vamos repetir esse processo em todas as folhagens entre uma e outra. Se tiver folhinhas aqui embaixo que impeça você de colocar na espuma, retire, porque senão fica muito... faz um buraco muito grande na espuma e não é legal. À medida em que nós vamos espetando aqui as folhagens e também depois as flores, no final do arranjo nós vamos precisar fazer uns ajustes, porque ela acaba deslocando algumas hastes, acaba empurrando neste processo que nós estamos fazendo. Como eu estou utilizando a folhagem com 25 centímetros, eu cortei com 28 centímetros, tá certo? Então, eu já coloquei aqui, entre uma e outra, todas essas folhagens. Agora, partindo dessa segunda camada, entre uma e outra folhagem, nós também vamos colocar outra. E onde que vai ser? Na quina do arranjo.
Se você observar, basicamente ela segue o alinhamento da que estava embaixo. Então, já coloquei aqui, só falta aqui na frente, vamos colocar. Agora, a gente segue no mesmo procedimento. Entre uma e outra folhagem que nós colocamos aqui na parte superior, nós vamos colocar outra. E aonde será agora? Um pouquinho depois da quina, algo em torno de uns 2 dedos, você vai estar colocando essa terceira folhagem. Na verdade, essa quarta camada, desculpa, essa quarta camada de folhagem. Então, o princípio é que você sempre vá intercalando entre uma e outra na segunda, terceira camada, para que a gente tenha uma cobertura melhor aqui de folhagens. Já coloquei todas. Aqui na parte de cima do arranjo, nós também vamos colocar a última, que será exatamente nesse sentido aqui, ó. Entre uma e outra que nós já colocamos aqui, nós vamos colocar a outra agora mais próximo da que está no centro do arranjo. Essa metodologia de colocação das folhas, elas já ajudam bastante a gente no momento em que a gente vai preparar a colocação das rosas. A gente consegue ter já um norte de tudo isso. Bem, então já está pronta aqui a nossa camada da colocação de todas as folhas. Durante todo o processo em que você estiver fazendo o arranjo, deixe tudo dentro da água, porque elas precisam ficar hidratadas. Então, não deixe fora, senão você demora ali um tempinho para fazer o arranjo e aí as flores vão perdendo os nutrientes. Agora, como é que a gente vai fazer a colocação das rosas? Bem, o que é preciso a gente saber agora? Se eu fosse trabalhar somente com rosas, tudo bem, não teria problema nenhum, mas eu vou trabalhar com rosas, lisianthus e austromérias. As austromérias nós chamamos, neste caso aqui, de flores complementares, e elas também são bastante sensíveis ao toque. Então, nós temos que colocar as austromérias por último. Primeiro nós colocamos a flor, no caso, que tem mais resistência, e aqui será a predominante do arranjo. Neste caso, nós teremos a rosa como predominante. A rosa, na verdade, nesse caso, nós teremos a rosa e o lisianthus, porque eu vou mesclar. Então, agora, entre uma folhagem e outra, nós vamos colocar uma rosa. E agora, obedecendo aqui o limite da nossa folhagem. Esse aqui tá um pouquinho maior, vamos usar no final. Eu vou fazer toda a parte do meio para frente para que a gente não perca muito tempo aqui no vídeo, não fique bastante extenso, mas o processo nós repetimos da mesma maneira. Esse aqui tá...
Agora, na segunda camada de rosas, eu vou colocar, entre essa que eu coloquei e essa daqui, eu vou colocar uma rosa. Na verdade, você pode considerar sempre entre uma folhagem e outra. Depois de um tempo, esse processo ele se torna muito automático para você. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, diríamos assim, né? Mas quando a gente não tem um processo, não tem uma metodologia, fica muito difícil. Então, eu já estou colocando aqui, ó, na parte superior, entre uma folhagem e outra. Quando você está fazendo o arranjo, eu estou fazendo aqui, mas eu não estou tendo a visão de como elas estão ficando. Então, daqui a pouco, eu vou aí na frente para dar uma olhadinha. Porque quando você está fazendo, você já está tendo a visão do arranjo. Se eu estivesse fazendo essa parte aqui de trás, eu teria exatamente a visão. Bem, agora eu vou dar uma olhadinha para ver como é que tá aí na frente. Bem, analisando aqui o arranjo já de frente, então eu preciso colocar, olha, entre essa e essa daqui, eu já preciso colocar essa outra rosa. E essas daqui, elas já estão um pouquinho fora do nosso limite de folhagem. Então, a gente precisa já ajustar tudo ok. Agora, nós vamos iniciar a colocação do lisianthus. Agora, para a colocação do lisianthus, o que nós temos que observar? Onde nós temos espaço aqui para estar colocando. Lembrando que nós ainda temos a austroméria, então, não se preocupem por enquanto em estar preenchendo tudo, porque esse final nós vamos fazer ajustes. Então, agora eu procuro colocar, não mais entre uma rosa e outra, mas aonde eu estou vendo que tá faltando algo, né? Nós temos, no arranjo, a gente não pode ver nada de espuma, então a gente precisa preencher aqui todos os buracos que tiver. Só que sempre de forma harmônica, que nós devemos colocar essa outra parte. E com cada material que nós vamos trabalhar durante o curso, a gente usa um princípio diferente. Se você estiver fazendo um arranjo somente de austroméria, é diferente do que esse aqui que nós estamos misturando 3 tipos de flores.
Só relembrando aqui, porque tudo isso foi falado no módulo de preparação. O corte das flores e folhagem deve ser feita sempre na diagonal, para que você tenha maior absorção de água dentro na espuma, para que a flor não sofra muito. Ela precisa estar sempre hidratada. Lá na aula também eu falei sobre a questão do conservante. Daqui a pouco eu vou aí na frente novamente, para que eu possa observar essa colocação, porque eu não estou tendo a visão e não posso ficar aí na frente do vídeo, senão vocês não vão conseguir ver o que está sendo feito. Na verdade, eu vou até virar aqui só para facilitar. Depois eu volto aí com vocês. Então, já identifiquei aqui alguns pontos que eu tenho que colocar. Vou colocar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Simplesmente nós temos que preencher todos esses buracos que a gente tem no arranjo. Então, vamos colocar aqui. Bastante cuidado agora, porque nós estamos trabalhando com a ostromélia, ela é muito, tá vendo? Olha, ela é muito frágil. Há quem diga que não, aí depende muito, né, de como você já comprou ela, se estava muito aberta, mas a princípio é isso. Agora aqui, olha, vamos colocar, sempre tomando cuidado com as outras que já estão no nosso arranjo. Perceba que a gente já tá, que nós já estamos tendo um preenchimento. E a gente já consegue começar a ver um resultado aqui. Na hora que a gente vai colocar essas flores de complemento, você precisa segurar firme aqui embaixo, tentando não machucar as outras flores, mas segurando firme embaixo, porque senão, se você for tentar empurrar por cima, essa aqui a gente precisa até cortar. Vamos substituir por outra. Se você não segurar firme, você corre o risco de você quebrar a haste em cima. Que você tenha uma visão depois geral do seu arranjo, que você faça todos os ajustes, é necessário sempre você dar uma distância de pelo menos aproximadamente 2 metros, digamos assim, do seu arranjo, para que você consiga
ver tudo que está fora do lugar, ou se você precisa mexer em alguma composição quando está trabalhando assim com muitas flores. Então agora vamos continuar aqui desse outro lado. Quando você já está trabalhando com arranjo de frente, à medida que você já vai colocando aqui, você já vai ajustando também o outro lado. É o que eu estou fazendo agora, porém, eu fiz todo aquele lado primeiro, para depois vir para cá. Quando você já está, só você trabalhando com arranjo, você já consegue fazer isso simultaneamente dos dois lados. Um detalhe, se a sua flor ficar muito tempo na água, ela começa a ficar assim, ó, molinha, o caule fica muito mole aqui. Então, se tiver assim, dependendo do dia que você comprar a flor, você dá uma cortadinha novamente na hora de colocar aqui no arranjo, na espuma. Tirar essa rosa um pouquinho. Você vai entrar um pouco com ela novamente. Então, o que eu estou fazendo agora é tentando harmonizar o que eu coloquei deste lado com o que eu estou colocando deste outro lado. Não dá, essa daqui não vai dar porque ela já quebrou muita haste aqui. Que eu falei que a gente tem que segurar firme para que não aconteça esses acidentes. Bem, agora, lá no Lisianthus, quando a gente corta, sobram alguns botõezinhos assim. Então, a gente pode estar colocando para fazer um charmezinho aqui no nosso arranjo. E aí, é de forma aleatória, mas sempre espelhando, né? Então, agora é aquele momento que nós vamos olhar o nosso arranjo de longe e nós vamos observar como está o formato dele e automaticamente vamos ver aonde que nós precisamos preencher.
Então, nós temos algumas flores aí na parte de baixo para mexer. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ela tá muito pra frente, então ela tá perdendo essa parte do arredondamento. Eu vou precisar entrar um pouco mais com essas aqui. O mesmo tá acontecendo do outro lado. Essa folhagem aqui, eu preciso entrar um pouco mais com ela. Se no momento que você estiver tentando empurrar, você ver que não tem espaço, não continue, porque significa que entraram outras hastes ali que tá impedindo. Retire, corte um pouco e coloque novamente. Só que como eu quero dar uma textura melhor para o nosso arranjo, eu vou fazer esses complementos com folhagem de eucalipto. E também devemos colocar em alguns pontos, para não ficar só centralizado aqui, né? Nós colocamos aqui na parte superior, agora com muito cuidado, para você não danificar as ostromegas. Estou virando só para não ter que passar de um lado para o outro toda hora, tá? É o resultado do nosso arranjo.